Retornamos com questão de ordem da edição de hoje, que está ao lado do vereador Jair do Bar e também do presidente da Associação dos Moradores da Vila Esperança, o Éder da Paz. Ambos estão falando sobre as contas da CPFL no bairro da Vila Esperança. O vereador Jair é presidente da Comissão Especial de Vereadores, que tem como objetivo apurar e com as tratativas de sanar as dívidas cobradas pela Companhia Piratininga de Força e Luz. Lembrando mais uma vez ao telespectador que nós mantivemos contato através da nossa produção com a empresa, mas até a gravação deste programa, a mesma não enviou nenhum representante. Jair, vereador Jair, antes do intervalo, eu fiz uma pergunta para Vossa Excelência, perguntando do passo a passo da comissão, até para que você dê uma resposta para a comunidade. Como é que funciona? Você já disse que o Dinho e o Ivan fazem parte desta comissão. Como é que está as tratativas e qual o passo a passo da Comissão Especial de Vereadores, que tem como objetivo apurar as contas cobradas pela CPFL? Então, Ademir, essa comissão ela tem um prazo de 45 dias, né? Após esse prazo de 45 dias, eu creio que máximo aí dentro de 90 dias a gente tem uma... Pode renovar por mais 45 dias. Pode renovar para mais 45 dias. Então eu creio que dentro desse prazo aí de 90 dias a gente vai já ter uma resposta suficiente para os moradores da Vila Esperança, passar a resposta do que vai acontecer. Se nesse prazo dessa comissão realizada não acontecer nada, eu e os meus colegas vereadores, o nosso objetivo é entrar no Ministério Público. Você tem como objetivo entrar no Ministério Público, se necessário for, Jair? Sim, vamos entrar. Se a partir da reunião com a CPFL não for resolvido nenhum dos problemas dos moradores, aí a comissão vai entrar no Ministério Público e a partir daí vamos decidir na Justiça, entendeu? Uma pena se chegar a esse estágio, mas se a necessidade ocorrer. Jair, vocês querem a anistia dessas dívidas, dessas multas, das contas, o parcelamento? Qual é efetivamente o desejo da comissão e dos moradores, principalmente dos moradores da Vila Esperança? Eu vou ter que fazer a mesma pergunta para o Éder, mas primeiro para você. É um pouco complicado dizer nesse momento até o que eu quero. Assim, a multa, essa eu quero anistia da multa, sim. Essa eu São muito altas, Jair? Chega a 8 mil, vários valores. A multa, essa eu já entro de cara pedindo anistia da multa, que essa multa seja cancelada. Porque é um absurdo essa multa, como ele falou, que a própria vizinha dele assinou para que levasse o relógio, depois voltou com o relógio, dizendo que o relógio tinha sido adulterado e a multa aplicada. Então, eu gostaria muito que a CPFL entendesse e cancelasse essa multa. E as dívidas... Contas, né? As contas atrasadas... Assim, existem famílias que nem negociando vai poder pagar. Aí eu não posso falar que eu quero que negocie as dívidas, as contas, porque eu tenho certeza que tem família que ganha salário mínimo. Aí deve estar aí em 4 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais ele não vai poder parcelar em cima de um salário mínimo. Então eu também não posso falar que eu quero parcelar, porque essa pessoa de um salário mínimo ele não vai conseguir parcelar. Tem que ter um acordo entre a CPFL e os moradores para decidir o que faz. E aqueles moradores que têm uma renda suficiente, eu gostaria que tivesse uma negociação, um parcelamento a longo prazo, para que eles pudessem pagar essa dívida. Agora, aqueles que ganham um salário mínimo, nesse momento, eu não estou falando sobre eles, porque eu não posso dizer que eles também têm que parcelar, porque ainda que eles for parcelar, eles não vão conseguir pagar, porque eles não têm como. Percebo na tua resposta que a flexibilidade e o bom senso vão ter que... Então, tem que haver bom senso por parte mesmo da CPFL e dos moradores. Eu acho que aqueles moradores que têm uma situação financeira, um salário razoavelmente bom, cancelando a multa e parcelando a dívida a longo prazo, eu creio que eles não vão ter dificuldade em dizer que aceitam o parcelamento. Agora, aqueles moradores que ganham um salário mínimo e parcelar uma dívida de 4, 5 mil reais, não vai ter como parcelar, porque o próprio Luiz Antônio já confirmou que eles não têm como pagar. Aí já partiu da boca do próprio Luiz Antônio. Éder, faço a pergunta para você, a mesma que eu fiz ao presidente da Comissão Especial de Vereadores. Qual é o objetivo, qual é o desejo, acho que o desejo é a palavra correta, da Associação dos Moradores para as multas e para as contas? É a anistia, é o parcelamento, enfim. O que você pode dizer? O vereador foi feliz quando ele disse que a anistia das multas é o primeiro caminho. Isso tem que acontecer. Não tem outra palavra. Se aconteceu na minha casa,
não foi eu que fiz. Está dizendo que foi, peço para provar. Eles não têm como provar? Não tem que ter a multa, então. Não tem que ter multa. Se fosse a minha esposa, se fosse eu, ou um familiar próximo, minha mãe ou alguém, eu até entenderia. Aconteceu, foi lá, mas deram para a vizinha assinar. Isso fica indiscutível. Então, a anistia já começa por mim. E os outros? Terá que fazer também. Quando você fala da dívida, a dívida, ela vai ter que entrar num acordo. Porque hoje tem pessoas com 5, 4, ninguém sabe quanto chegou. Porque nós falamos de uma conta no período do ano passado num valor e esse ano outro. Então, se você coloca aí, passaram 4 meses, esses 4 meses com contas altas, nós estamos falando se chegou contas lá de R$300, estamos falando aí de R$1.500 já, sim, que foi guardado. Então, nós precisamos analisar isso, nós precisamos que a CPFL ela entre num acordo com os moradores, que aqueles que puderam, o vereador disse, e tem total razão nisso, que é parcelar de uma forma melhor para aquele que tem a condição de pagar, né? E aquele que não tem condição, que recebe um salário mínimo, realmente ele tem que partir para esse lado de ver se consegue uma anistia ou pelo menos diminuir essa dívida no máximo. E o item é que ela possa, a própria companhia, ela possa averiguar a maneira de reduzir. Ela diz lá que tem o tal do TOI. E esse TOI, na real, não está sendo usado. Esse TOI é para aquele que hoje participa do Bolsa Família, hoje participa dos projetos do governo. Os projetos sociais do governo federal que teriam redução na taxa. E isso não acontece. E não tem acontecido, porque as contas continuam altas. Então, eles teriam que realmente, e mesmo assim, esse que tem o TOI, nós estamos falando de uma periferia hoje de 30 mil habitantes. Estamos falando hoje, se 2010, o censo dizia que tinha 5.700 casas, nós estamos falando de 7.500 casas hoje. 50% a mais. E essas pessoas que foram colocadas postes, essas pessoas que estão, elas também necessitam que a conta seja regularizada, que tenha um valor justo. E não está tendo. Nós estamos falando hoje de uma massa, 20% a 30% da cidade, passando por um problema trágico em contas de energia. Então, a companhia ela pode fazer algo sim. Ela pode ir lá e falar, nós podemos diminuir, nós podemos, a partir de agora, parcelar, nós podemos colocar uma base que vai chegar lá quando tiver problemas, que nem hoje, voltando a falar, a Sabesp faz. Tem que elogiar, dê a César o que é de César. Sim. E isso é verdade. Eles podem começar a fazer esse tipo de trabalho. E a periferia então, vai aceitar isso. Pelo que você afirma, poderiam já ter acontecido soluções paliativas, principalmente para resolver as questões de momento e as futuras. As do passado, para entrar nesse acordo, mas de momento com a fixação de um posto fixo no bairro, seria mais ou menos por aí, Éder? Isso, eles precisam se encontrar um meio, uma maneira de fazer isso caminhar, porque não é justo continuar da forma que está. Se chegar em 2016, nós estamos falando aí, nós passamos 4 meses, nós temos que fazer o cálculo de 12 meses. Isso eu estou falando a 300, esses estão vindo um absurdo, muito mais de 300. Nós estamos falando de uma periferia, nós estamos falando de uma comunidade carente. Sim. Com um cálculo que o próprio superintendente ou gerente, o Luiz Antônio, diz que é faraônico, ninguém não vai conseguir pagar. Vai deixar para o município isso aí? Vai deixar para o Estado, sendo que pode começar a resolver? E o que nós queremos é que, voltando a dizer, ele não é o proprietário, ele não é o presidente da empresa, mas que ele leve essa discussão, que ele busque modos de fazer que tudo isso sane, que vire um novo momento dentro da comunidade. Jair, pelo que vocês estão me falando, em outras épocas, agora eu confesso meu desconhecimento, era comum, em áreas periféricas, cobrar apenas uma taxa, um valor fixo para aqueles moradores. Pela variação das contas absurdas que vocês acabaram dizendo ao longo do programa, não existe isso na Vila Esperança. Cada um tem o seu relógio e não existe taxa na cobrança tanto da energia como da água, né?
Antigamente não existia relógio na Vila Esperança. Era uma taxa única. O que que acontecia? Chegava uma conta praticamente de 3 em 3 meses, uma taxa. Aí os moradores pagavam aquela taxa de 3 em 3 meses. Aí uns inteligentes inventaram que tinha que colocar relógio lá no bairro, colocaram o relógio no bairro. O que que aconteceu? Esse relógio, achando que ia beneficiar alguém, esse relógio acabou com a vida daquela população, que eu acho que aquele bairro tinha que estar até hoje com a taxa. Porque se tivesse com a taxa, a CPFL estava recebendo as taxas, os moradores não estavam com seus nomes no Serasa e estava tudo bem. Aí apareceram uns inteligentes que disseram que a CPFL tinha que colocar relógio e inclusive colaboraram com a CPFL para colocar esses relógios, colocaram esses relógios e a partir desses relógios as contas veio esses absurdos, ninguém vê, ninguém tira a leitura, ninguém sabe como é que tira essa leitura, ninguém sabe como é que procede, e o procedimento está lá, essas contas monstruosas para os coitados dos moradores pagar, e a situação da Vila Esperança se encontra nessa situação. Mas quando tinha essa taxa, Ademir, era tudo regularizado, e depois que tiraram essa taxa, acontece o que acontece, está dessa maneira. E outra, pessoas que recebem Bolsa Família lá dentro, tá lá com as contas de 250, 300 reais. Não tem o tal desconto. Não tem o desconto, tá lá com essas contas recebendo Bolsa Família. Então, se essas pessoas que recebem Bolsa Família estivessem pagando hoje essa taxa que quem paga Bolsa Família tem direito, os problemas estavam menor. Porque talvez aquelas pessoas que têm um salário razoavelmente bem, ele não ia deixar, as contas não estariam dessa maneira. Vou fazer uma pergunta para o Éder e vou repetir para o Jair. Eu tive recentemente na Vila dos Pescadores, outra região periférica aqui de Cubatão, e percebi ali na Avenida Ferroviária que tem postes com uma quantidade de fios absurda, dezenas de fios do mesmo poste, podendo ter um incêndio. Recentemente, em Santos, ano passado, 2014, tivemos um incêndio na Vila Telma e no Jardim Rádio Clube. A Vila Esperança tem esse tipo de problema também, muitos fios no mesmo poste e podendo ter um acidente aí de proporções catastróficas, ou esse problema a Vila Esperança não tem? A Vila Esperança tem. Nós sabemos que automaticamente lá nós falamos, pela a urbanização que está por vir, por algumas coisas, nós sempre pedimos que sempre o poder público agilize um pouco mais rápido, porque nós costumamos dizer que é uma tragédia anunciada. Nós não podemos falar só da CPFL, com os fios que circulam na comunidade. Nós temos que falar da Vivo, né? Temos que falar das operadoras que hoje circulam no bairro. Porque o sinal não chega por lá? Não, tem bastante fios de telefone, sabe? De outras operadoras que nos deixam pensativos. Tem a CPFL, mas a CPFL, graças a Deus, a gente tem que dar um grande ponto. O cabeamento, se você olhar para o alto, é separado, os postes são individuais, são ponto por ponto. Só que quando você entra na palafita, muda a situação. Você tem lá, algumas pessoas têm os seus rabichos, isso daí sempre acontece em qualquer comunidade. Sim. E precisa ter um olhar. E fica a gente sempre perguntando, quando você fala de fio, quando você passa na principal e vê aquele monte de fio. As operadoras, porque em outros países não se usa mais o sistema de cabeamento que se usa hoje. É tudo por terra, tudo né? Subterrâneo. Subterrâneo, ninguém usa mais. Tem cidades aqui no Brasil que já utilizam isso. Paulínia é uma delas. Então, e nós precisávamos que isso acontecesse, né? Nós temos hoje, sendo feita a obra do Morro do Índio ao ponto final, nós estivemos lá dando uma olhada no andamento, eu tirei até algumas fotos da Vivo fazendo o seu trabalho e eles continuam passando o cabeamento pelo poste, aonde vem futuramente acontecer aí um conflito, perigoso, né? Dar um curto. Isso, e nós gostaríamos também, aí aproveitar o ensejo, eu sei que nós estamos falando da CPFL, que se fosse futuramente feito um projeto onde fosse implantado, né? Na cidade também, conforme foi feito na avenida pela própria CPFL, o sistema de cabeamento por terra, e não é subterrâneo e não pelo... Não na parte aérea. Parte aérea. Jair, queria que você respondesse a pergunta. Eu acho que o Éder fez uma proposta para um requerimento, um projeto de lei da tua autoria, a colocação dos fios subterrâneos. E gostaria que você respondesse a respeito dos
fios na parte superior da Vila Esperança. O projeto pode ser feito na urbanização do bairro, né? Hoje é impossível, né? Só após a urbanização? Após a urbanização pode ter um projeto desse com o Éder. Uma coisa de cada vez, não, gente? Pode-se fazer um projeto e fazer já o bairro novo com a fiação subterrânea. Pode ser feito sim, mas hoje é impossível. Mas os fios que tem, Ademir, inclusive recentemente aconteceu um incêndio onde se destruiu 30 e poucas moradias, que não foi feita uma perícia ainda, mas naquele momento o que se dizia que foi um incêndio sobre os fios, né? Na Vila Caíque? Na Vila Esperança, no Sítio Novo. Sítio Novo. Então o pessoal ali citava que teria sido um incêndio começado pelos fios. Então tem muito fio sim, a CPFL às vezes tem muito barraco instalado luz, ainda não está instalada a luz que tem o rabicho, que a CPFL, eu tenho certeza, se ela chegar para esse morador que tem um rabicho e falar, eu quero colocar um relógio no seu barraco para você pagar energia, ele vai querer. E aí onde a CPFL ganharia dinheiro, em vez de estar perdendo de ganhar dinheiro, ela iria ganhar dinheiro. Ela regularizava essas contas que está sem receber, começava a receber o parcelamento e a partir daí o morador pagar a conta atual certa, ela passaria a ganhar dinheiro e esses barracos que está com rabicho, ela chegava para esses moradores e falava, agora vamos colocar um relógio para você. Com certeza o morador ia querer o relógio e aí ela entrava mais dinheiro na conta da CPFL, aí ela acabaria ganhando. Aí você tocou num ponto interessante, Jair. Além do retorno dos pagamentos das contas em dia, ele ainda teria dinheiro para receber de forma parcelada desse período de 2011 a 2015, de um parcelamento que ela poderia fazer com o munícipe, não? Sim, ela receberia a conta, dizia para o morador, a partir de agora, se você atrasar sua conta, vocês vão assinar um livro aqui, não temos direito mais à negociação, você vai ter que pagar a conta que você tem em dias. Quem atrasar a conta perde o direito da negociação. A dívida que estava atrasada volta ativa. Exato. Porque é uma maneira de você forçar o morador a pagar a conta. Chegava para o morador e dizia assim, você vai assinar aqui, esse termo. Você vai com um acordo bem baixinho que não ia atrasar a vida do morador. Você vai pagar esse acordo. Agora, se você não cumprir o acordo, a dívida antiga volta ao normal. O morador não ia deixar voltar. O que acontecia? Ela recebia a taxa pequenininha, recebia a conta atual e colocaria relógio onde precisa colocar. Você imagina o quanto de dinheiro que ia entrar nos cofres da CPFL. Era muito dinheiro, entendeu? Então ela ia ganhar dinheiro, ela não ia perder dinheiro. E você pode ter certeza, se ela fazer esse acordo com os moradores, eles assinar esse termo de compromisso, eles iriam pagar, porque o sonho deles é o nome limpo. Jair, o papo está excelente, agradável, mas infelizmente estamos chegando ao final. Gostaria das tuas considerações finais e gostaria que você falasse sentimentalmente. Você acredita que vai haver acordo com a CPFL? Essa multa vai ser anistiada e os moradores terão a possibilidade de parcelamento e, enfim, terem seus nomes limpos e poderem comprar de forma a prestação em qualquer comércio ou da cidade ou da região, ou até mesmo fora daqui? Eu, pelo meu desejo e a minha vontade, eu acredito que sim, porque como que eu estou lutando por uma coisa que eu tanto quero, que eu tanto sonho, e eu vou dizer que eu não acredito. Acredito muito, peço muito a Deus que a CPFL vem com a mentalidade bem resolvida para resolver esse problema. Eu acredito muito e tenho a fé em Deus que isso vai acontecer para nosso bairro ficar organizado. Jair, obrigado pela tua presença e sucesso na tua empreitada, viu? Tá bom, eu agradeço. Muito bem, esse foi o vereador Jair do Bar, presidente da comissão especial que está nas tratativas de sanar as contas cobradas pela CPFL. Éder da Paz, presidente da Associação dos Moradores da Vila Esperança, obrigado pela tua presença e eu gostaria das tuas considerações finais ao telespectador e repito a pergunta que eu fiz ao vereador Jair do Bar. Você está otimista quanto à questão dessas contas, que vai haver um caminho, uma solução para isso? Muito otimista. Falo para todos que quando nós damos um passo para o bem do próximo, nós temos que ter fé que tudo vai acontecer. E quando se fala de uma comissão que já se prontificou que se a CPFL não tomar um caminho, eles vão para o Ministério Público, que é a autoridade maior. E aí lá, sim, realmente nós vamos ver o que o promotor, o que o juiz vai mandar acatar. Aí vai ser algo que eu falo bem assim, demos um passo muito bom
que vai ajudar a comunidade, que vai fazer essa comunidade voltar a sorrir, porque, volto a repetir, o nome é a única coisa que a pessoa tem. Pobre, perdeu o nome, ele perde o seu crédito na praça, ele perde as suas vantagens que a vida lhe oferece. E gostaria de agradecer você, Ademir, gostaria de agradecer toda a equipe da TV Câmara. Obrigado pela oportunidade de poder participar, estar ao lado do Jair, estar ao seu lado, estar ao lado dessa equipe e poder dizer, quando você nos convidar, estaremos aqui, e poder dizer para a comunidade também que nós estamos nesta luta, e essa luta é nossa. O que vier de melhor para a comunidade será agradável a todos. Muito bem, eu espero contar com vocês aqui nesse período que o Jair disse, de 90 dias que a comissão vai fazer os trabalhos e, enfim, se vamos ter uma solução positiva ou negativa, e após isso estarei convidando os mesmos e a CPFL novamente a participar do programa. Chegamos ao final da edição de hoje do Questão de Ordem. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Na próxima semana voltamos com mais uma edição inédita e fiquem ligados na programação da TV Câmara. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!